irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Hoje ficamos cientes de que as nossas igrejas novamente serão fechadas por motivo da pandemia e gostaria de sugerir aos nossos superintendentes, professores da Escola Bíblica Dominical, que esse vídeo possa chegar até o conhecimento dos seus alunos, de uma forma que os seus alunos possam dar continuidade ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Deixo a meus irmãos esta opção como sugestão para manter ativo o conhecimento dos vossos alunos na EBD. A lição de hoje é a lição de número 5, que traz como tema a prova da inspiração bíblica, né? É o assunto deste nosso domingo. O primeiro capítulo da nossa lição traz a definição de inspiração. De uma forma bem literal, inspiração significa soprado por Deus. O comentarista Geisler, ele notou o objetivo de ainda botar uma condição ainda muito mais pessoal para a inspiração. Ele diz que o soprado por Deus seria o mesmo que sentir o hálito de Deus, assim dando a ideia da intimidade ali entre Deus e o seu profeta. De uma forma geral, nós temos lá na lição de número 2, aí no nosso canal, no primeiro tópico já da lição de número 2, nós fazemos um comentário geral, né, acerca do que seria inspiração. De uma forma resumida para essa lição, inspiração é um processo onde Deus manifesta ao seu servo uma revelação divina, uma mensagem divina, e a forma como o profeta vai entregar essa mensagem, seja ela escrita ou seja ela verbal, tudo isso faz parte da inspiração, ou seja, a inspiração inclui todo o processo, o recebimento da mensagem por inspiração e a forma como vai ser transmitida a mensagem, verbal ou escrita, também está envolvida a inspiração. Este é um conceito muito utilizado na teologia para a inspiração. O tópico de número 2, ainda do capítulo 1, os 3 elementos da inspiração. O primeiro elemento da inspiração é a causa da inspiração. Qual é a causa da inspiração? É o próprio Deus, ou seja, a origem da palavra, a origem é inspirada e essa inspiração é divina, o que já dá para nós a ideia de que a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro sobrenatural e por isso vem transformando milhares de vidas em todos os anos, em todos os dias, conforme o tempo vai passando e chegando até nós que, graças a Deus, servimos ao Senhor. O segundo elemento da inspiração agora coloca aí a mediação humana, que é o homem como instrumento para transmitir esta mensagem. Ou seja, o homem faz parte agora dessa revelação escrita, porque Deus revelou ao homem como um instrumento pelo qual Deus iria trazer a mensagem, a sua palavra ao ser humano. É tão claro para nós, é tão evidente que a presença humana faz a diferença nos textos bíblicos, que embora ele não tenha em si próprio a inspiração, porque a inspiração está no texto da palavra, mas o personagem humano ali, ele fez uma diferença sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua vasta sabedoria, Deus o usou de forma extraordinária, trazendo revelações acerca do Antigo e transportando a ideia para o Novo Testamento de uma forma gloriosa. Já outros profetas ou apóstolos, cujo conhecimento era mais simples, Deus lhe transmitiu mensagens de forma mais simples, ou pelo menos a forma como escreveu. Alguns escritores, por ser mais estudiosos, eles escreveram de uma forma mais clássica, mais eloquente aquele texto. Já outros, de uma forma cujo vocabulário era mais simples, Deus entregou mensagens inspiradas, porém com vocabulário mais simples. Por quê? Porque Deus respeita a capacidade humana e a limitação humana. Entenda, a inspiração, ela é divina, seja ela de uma escrita de uma forma mais simples ou mais sofisticada. Mas essa diferença entre a simplicidade e o clássico depende daquele para quem Deus está usando como instrumento. O terceiro elemento da inspiração
é o fator da mensagem profética ser escrita. Ela foi revestida de autoridade. Ou seja, o texto da palavra na sua forma escrita possui autoridade. E nisso nós podemos ver de uma forma muito clara lá em Mateus, capítulo de número 4, quando o diabo vai tentar Jesus, Jesus utiliza-se a palavra escrita. Quando o diabo tenta Jesus, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele está utilizando a palavra escrita de Deuteronômio. Quando o diabo permanece ainda na tentação, ele diz novamente, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E uma terceira vez ele diz, está escrito, somente ao Senhor adorará e só a ele servirá. Ou seja, Jesus utilizou a palavra escrita. O segundo capítulo da nossa lição agora fala sobre as provas da inspiração bíblica. A primeira prova da inspiração bíblica nós já temos aqui no tópico 1, que diz o seguinte: o próprio Deus reivindica sua autoria. O nosso pastor, escrevendo aqui a nossa lição, ele disse assim no segundo parágrafo: em toda a Escritura aparece aproximadamente 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor. Ou seja, meu irmão, o fato de a palavra ser uma revelação de Deus e bem expressiva para nós através desse texto, quando Deus diz, olha, assim diz o Senhor, ou seja, não eram as palavras do profeta, era a palavra de Deus. Em outras variações dessa mesma frase, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, diz o Senhor a Israel. São variações que demonstram que Deus era quem estava falando com o seu povo. Logo, Deus está reivindicando que toda mensagem bíblica é uma mensagem divina. Aproveitando, gostaria de citar para você 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1 e verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha aqui Deus reivindicando para si a Escritura, dizendo que tudo que aqui está revelado foi revelado pelo nosso próprio Deus. Em Hebreus, capítulo 1 e verso 1, a Bíblia Sagrada diz também da seguinte forma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falava de muitas formas e de muitas maneiras, e não eram os profetas, era Deus falando através dos profetas. Então Deus reivindica que a inspiração bíblica é dele. Segundo tópico do capítulo 2, a Bíblia Sagrada é completa e harmônica. É uma outra prova da inspiração bíblica. Acompanhe comigo aí na sua tela. 16 séculos de escrita, ou seja, 1.600 anos de escrita, dividido esse tempo entre 40 escritores. Olha as classes sociais aí dos escritores: médico, pastores, legisladores, reis, sacerdotes, governadores, escribas, profetas e tem mais. Todos esses escritores, esses 40 escritores, escreveram e descreveram apontando para um problema, que era o pecado, e também para uma mesma solução, que era Jesus Cristo. Meu irmão, não há dúvida que em 1.600 anos, autores diferentes, em classes sociais diferentes, com capacidades intelectuais diferentes, escreveram textos sagrados inspirados por Deus para formar a nossa Bíblia. E o interessante é que nesse período todo, todos eles escreveram sobre o mesmo objetivo, anunciando o Messias que tiraria o pecado do mundo. Para você ter uma ideia, só para que clareie a sua mente, quando Moisés escreveu a lei e foi guardada ali a lei como inspirada, depois Samuel
escreveu os seus livros e foi guardado como inspirado, esses livros não foram se juntando, vamos pegar a Torá e vamos juntar com o livro de Samuel. Agora vamos ver o próximo profeta, vamos juntar com esse. Não, foram em anos diferentes, décadas diferentes, milhares de anos, centenas, né, de anos de diferença, eles escreveram, até que futuramente alguém pegou os 66 livros e disse, espera aí, esses 66 livros, eles falam sobre a mesma coisa, eles estão apontando a mesma história. Sabe o que é isto, meu irmão? É inspiração divina. 66 livros escritos por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e conseguiram tratar sobre o mesmo assunto. Sabe o que isso significa para nós? É que o autor, meu irmão, é um só, o autor é o nosso Deus. Pegue 40 autores de novela, dê para eles em locais diferentes, sem eles se comunicarem, e peça para cada um deles escrever o capítulo de uma novela e no final juntar os 40 capítulos. Duvido que terá ali uma coerência entre aquilo que será escrito. Sabe por que tem coerência entre os textos bíblicos em 1600 anos com 40 autores diferentes? É porque o autor é o mesmo. Os escritores eram diferentes, mas o autor era o próprio Deus, que inspirava pelo Espírito Santo os seus profetas e os seus apóstolos. Logo, meu irmão, a harmonia bíblica também é uma prova da inspiração da palavra de Deus. Terceiro tópico. Uma outra prova da inspiração bíblica, o próprio Jesus utilizava o Antigo Testamento. Aqui eu gostaria de citar para você uma passagem de Lucas 4, que está entre o versículo 16 e o versículo 21, onde Jesus cita o Antigo Testamento, aqui no profeta Isaías, capítulo 61. A Bíblia diz que Jesus vai para a sinagoga, como era de seu costume, nos dias de sábado, e chegando na sinagoga, ele se levanta para ler. O ministro lá da sinagoga dá para Jesus um livro, Jesus abre o rolo do profeta Isaías no capítulo 61 e começa a ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu Jesus para 5 coisas. Ungiu Jesus para evangelizar, para curar, para libertar, para restaurar e para anunciar a salvação. Quando Jesus termina de ler esse texto, ele se senta. A Bíblia diz que o olhar de todos na sinagoga estava fito nele. Ele olha para a multidão. Hoje se cumpriu as Escrituras perante o ouvido de vocês. Olha só, Jesus citando o Antigo Testamento e dizendo que a profecia estava se cumprindo perante os olhos e os ouvidos daquelas pessoas. Sabe o que é isto? É Jesus dando autenticidade para a inspiração, para a origem divina das Sagradas Escrituras. O tópico de número 4. O Novo Testamento sendo palco de cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ou antigo-testamentárias. É uma outra prova da inspiração da Bíblia. Olha só, o nosso pastor cita para nós aqui vários exemplos de profecias cumpridas. O nascimento virginal de Jesus, o local do nascimento de Jesus, a divisão das vestes de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus. Todas essas são passagens que foram ditas no Antigo Testamento e se cumpriram no Novo. Para você ter uma ideia, Jesus ele estava tão interessado no cumprimento das profecias do Antigo Testamento que teve profecias que ele fez cumprir. Lá na Bíblia Sagrada, se não me falha a memória, no Mateus capítulo 21, a Bíblia Sagrada fala da entrada de Jesus lá na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Jesus caminha de uma cidade até Jerusalém aproximadamente de 18 a 20 quilômetros. Depois que ele faz todo esse percurso na pernada, caminhando, quando ele chega na frente de Jerusalém, ele tem uma ideia. Ele chama 2 discípulos e diz, vai lá na cidade, pega uma jumenta e traz para mim que eu quero entrar montado. Agora espera aí. Ele caminha de 18 a 20 quilômetros, só na cidade é que ele tem a ideia de entrar montado. Algum dos discípulos poderia perguntar, mas Senhor, andamos todo esse percurso de pé e agora o Senhor quer entrar montado? Sabe o que foi que Jesus disse?
é para que se cumpra as sagradas escrituras através do que disse o profeta Zacarias. Jesus estava tão empenhado em ver as profecias da Bíblia se cumprindo que ele fazia com que se cumprisse. Então, meu irmão, tenha certeza que as profecias cumpridas no Novo Testamento é um bom motivo de provarmos a inspiração da palavra de Deus. O tópico 5, o cumprimento das profecias na atualidade, também é uma forma de provar a inspiração bíblica. Meu irmão, você há de convir comigo, as profecias de Jesus a respeito do fim de todas as coisas estão todas se cumprindo. Os sinais da volta de Jesus estão todos se cumprindo. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Está se cumprindo. Paulo diz que nos últimos dias haveria muita apostasia. Está se cumprindo. O livro do Apocalipse com as suas revelações estão se cumprindo. A preparação do mundo para a grande tribulação está se cumprindo. Meu irmão, a profecia de Daniel que diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Os últimos 50 anos o mundo evoluiu, que milênios não houve de evolução. Sabe o que é isto? É cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, por isso devemos manter a nossa fé, por isso devemos manter a nossa integridade cristã, porque a palavra de Deus é a verdade. Então pautemos a nossa vida pela verdade da palavra de Deus. O terceiro capítulo da nossa lição, Bíblia Sagrada, palavra fiel e digna de toda aceitação. Por que a Bíblia é digna de aceitação? Primeiro tópico, que ela é verdadeira. Quando a nossa lição diz que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela está dizendo que ela é autêntica, que ela é fiel, que ela é sincera, digna de confiança, que é o antônimo, daquilo que seria a falsidade, do que seria a mentira, do que seria fingimento. A palavra de Deus é a verdade. O Salmo 33 e o verso 4, que aqui é citado, porque a palavra do Senhor é verdadeira. É um salmo de louvor, onde se adora a Deus, porque Deus usa as palavras verdadeiras. A palavra de Deus, meu irmão, é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. A relatividade muda conforme a geografia, a relatividade muda de país para país, as verdades, na verdade, mudam de forma relativa de um lugar para o outro, mas as verdades bíblicas são absolutas, independente do tempo, independente do país, independente da cultura, a palavra de Deus é a mesma. Não há relatividade na Bíblia Sagrada, ela é absoluta. Até porque a verdade de Deus é o próprio Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, a Bíblia é verdadeira porque Jesus é a verdade da palavra. A palavra também é digna de aceitação? O tópico 2. Porque ela é perfeita. Quando a Bíblia Sagrada diz que a palavra é perfeita, a Bíblia está dizendo para nós que ela é inerrante. O que é inerrante? É a crença de que tudo que está escrito no original bíblico, lá nos autógrafos, que se chama, os originais da palavra, ali está tudo perfeito. Então, meu irmão, não tenha dúvida do que está escrito na palavra. Tudo que está na palavra é perfeito, porque veio da parte de Deus. Irmão Johnny, mas lá no Novo Testamento tem algumas aparentes contradições. Exatamente, contradições que são aparentes, mas que existem explicações para todas essas situações, que não é o objetivo da nossa lição aqui. O que você tem que ter em mente é o seguinte: existe hoje uma ciência chamada manuscritologia. Essa ciência ela é responsável pelo trabalho de tradução da Bíblia Sagrada. Acredita-se que hoje a nossa Bíblia ela tenha de 90% a 95% de confiabilidade com relação aos textos originais. Por isso, meu irmão, não tenha dúvida. O que você tem acesso aí na sua casa é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, não desista da palavra, mas permaneça fiel nas Sagradas Escrituras, porque ela também é fiel para com o seu povo. O terceiro tópico aqui do capítulo de número 2,
ela é digna de toda aceitação porque ela sara. O nosso pastor escreveu um texto muito bonito aqui, ele colocou assim: a Bíblia vai aonde a psicologia não chega, aonde a psiquiatria não vai, onde as altas doses de remédio não chegam. As sagradas escrituras penetram no corpo, juntas e medulas, e vai até a divisão da alma e do espírito. Meu irmão, o poder de cura da palavra de Deus é amplíssimo. Sabe o que isto quer dizer? É que Jesus, através da palavra, cura o espírito, cura a alma batida do homem. A palavra de Deus tem o poder de curar a família. A palavra de Deus tem o poder de curar o homem individualmente, curar o casamento. O poder da palavra de Deus, ela tem o poder de sarar o homem, sarar o ambiente em que ele vive. Portanto, meu irmão, receba esta palavra, a palavra de Deus, como uma palavra de cura para a sua vida, uma palavra de vitória para a sua vida, porque tenha certeza, a palavra é digna de aceitação e é poderosa para fazer cumprir todos os desígnios de Deus. E entre os desígnios de Deus está a cura. Então, que você seja abençoado através da cura pela palavra do Senhor. O último tópico da nossa lição, o tópico de número 4 do capítulo 3, a palavra é digna de aceitação porque ela gera novas vidas. Meu irmão, para mim, para o irmão Johnny, uma das maiores provas da inspiração da Bíblia Sagrada é exatamente o poder transformador da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem um poder extraordinário de pegar o homem mais vil pecador e transformá-lo em um homem que seja um exemplo para a sociedade, digno de se ver a glória de Deus sobre ele, de tamanha transformação, porque a palavra de Deus tem este poder. Não importa se é rico ou se é pobre, se é branco ou se é negro, não importa se é estudada em uma faculdade ou se não. O poder da palavra para transformar a vida do homem é completo. Homens sábios leram esta palavra e se arrependeram dos seus pecados e se converteram ao Senhor. Assim como homens humildes. Sabe por quê? Porque o poder, a autoridade, Deus deixou aqui na palavra. Quando os pregadores pregam, quando os pastores ministram a palavra, não é o homem que transforma, não é a eloquência do pregador que transforma ninguém. É o poder da palavra que transforma o homem. Portanto, meu irmão, não deixe de viver a palavra e não deixe de pregar a palavra. Esta lição possa ser usada na sua vida para lhe influenciar, para lhe levar a voltar a ler a Bíblia Sagrada. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Pegue a sua Bíblia, meu irmão, faça um propósito com Deus, volte a ler a Bíblia Sagrada e deixe a Deus encher a tua alma com as riquezas inspiradoras das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você, meu irmão, você e sua família. Deus guarde a sua família neste momento de pandemia. Deus abençoe a sua casa de oração e toda a sua família, em nome de Jesus. Que você possa nos ajudar neste canal, nos ajude compartilhando este vídeo, se inscreva em nosso canal, nos dando esse apoio em nome de Jesus, amém? Ficamos por aqui, nós não iremos finalizar nossas aulas por causa da pandemia, vamos continuar dando aula, então continue conosco até o próximo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão.